sinto honrado em estar aqui. Pastor Ronaldo, não é isso? Pastor Presidente, muito obrigado por me dar a honra de estar aqui. É uma igreja linda. Assim que eu entrei, gente, que lugar lindo. Ao Daniel, muito obrigado. E ao irmão também que me recebeu. Bruno, olha, eu sou péssimo de nome, gente. Na minha igreja, eu tenho 17 anos de pastor na minha comunidade e eu erro o nome de todo mundo. Eu não tenho como... e eles sabem que eu os amo, mas eu não consigo lembrar os nomes deles. Nem o sermão que eu faço, se eu não olhar para ele, eu estou perdido. Sabe o peixinho da Dolly? Você fala uma coisa e esquece segundos depois. Quem viu Procurando Nemo? Ninguém viu Procurando Nemo? Pô, eu sou assim, gente. Bem, eu queria que você abrisse essa Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu sou pastor da igreja Cristã Atos. É uma igreja no centro de São Gonçalo, uma igreja de teologia reformada, uma igreja independente. E eu sou ligado a Atos 29, o Daniel conhece bastante. Eu faço parte do conselho da Restore Brasil. Na terça-feira o Jay Baum, que é o líder, esteve aqui, ok? Então ele é o líder e nós estamos ajudando o Jay nesse projeto. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria que se abrisse em Romanos 1, do verso 18 ao verso 32. Eu vou falar de um tema que não é fácil de se falar. Eu sei que tem tanta gente que vai vir falar sobre famílias fracas e Deus forte, mas eu quero falar de um tema que é extremamente contemporâneo, que é extremamente atual e que é preciso que a gente lide com isso. Eu vou falar hoje sobre o Evangelho e a homossexualidade. Eu vou falar sobre como nós podemos responder aos amigos que nós temos homossexuais. Como a igreja responde a isso. Como uma mãe que tem um filho com tendências homossexuais pode lidar por meio do Evangelho. Como uma adolescente, jovem, que tem um amigo homossexual, pode falar do Evangelho a essa pessoa. E o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Como o Evangelho trata o homossexualismo? Eu não sei se você tem algum amigo e alguma amiga homossexual, mas eu quero tratar esse tema à luz do Evangelho. E eu sei que tem muitas avós, muitos avós, que às vezes têm que lidar e lidam com a questão da homossexualidade e às vezes não sabem o que fazer, o que falar, como lidar, como o Evangelho trata isso na vida deles. E aí a gente precisa, como igreja de Jesus, lidar com isso, porque Jesus veio para os perdidos. Paulo diz que ele era um dos principais, ele veio para os pecadores. A igreja, Jesus não veio para a gente santo. Jesus veio para a gente que reconhece que precisa dele, reconhece que precisa do seu infinito amor, reconhece que precisa da sua infinita graça, que sabe que sem ele não é possível viver e fazer nada. Ok? Então, Romanos 1, do 18 ao 32, eu queria convidar você a se pôr de pé para ler as Escrituras Sagradas com você. Bem, eu estou usando a versão NVI, a versão que eu uso na minha igreja. Então, é a nova versão internacional. Essa é a versão que eu estou usando e eu não sei qual é a sua versão, por isso eu não vou pedir para que a gente leia responsivamente. Então eu vou ler o texto de forma uníssona e eu peço que você preste bastante atenção nesse texto do que o apóstolo Paulo quer falar sobre a nossa sexualidade. Diz assim, verso 18, todos conseguiram, amém? Amém. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Verso 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, verso 31, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Vamos orar? Pai bom Deus, fala conosco, Senhor. Tu estás aqui. Tu estás no nosso meio. Dá graça ao teu servo para falar sobre a tua palavra. Que a minha pregação, Senhor, seja a minha adoração a Ti. Seja o meu culto a Ti. Que eu possa honrá-lo acima de tudo. Unge-me, Senhor. Por favor, Senhor, unge-me. Dá-me unção para que eu possa ser claro, ser objetivo no assunto que vamos tratar, e que a gente aqui saia daqui hoje à noite querendo conversar com todos os amigos que lidam com estas questões e falar sobre o Evangelho com eles, ganhá-los para a tua glória, Senhor, falar do teu infinito amor sobre eles, e também, Senhor, para nos ensinar o que é o Evangelho, nos ajuda, dá proteção espiritual a nós neste lugar, protege-nos espiritualmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, amém. Bem, eu acredito que o Evangelho e a homossexualidade é uma questão extremamente importante para os nossos dias. A igreja, ela aborda essa questão, ao meu ver, mas para mim ela não aborda de forma satisfatória. Por quê? Porque quando eu fui falar sobre o Evangelho e a homossexualidade na minha comunidade, eu recebi muitos jovens depois: pastor, como eu lido com meus amigos que são gays? Ou mães que estão lidando com filhos que estão enfrentando problemas como esse, como eu lido com isso, como eu faço com isso. O homossexualismo, gente, é uma questão muito importante no contexto contemporâneo. É vital que a igreja saiba lidar com isso, que você saiba lidar com isso. Não é só importante para a igreja contemporânea, mas é bíblico. É extremamente bíblico.
Eu, sinceramente, eu não me importo para o que os juízes dizem. Se há algum juiz aqui, por favor, perdoe. Eu não me importo muito com o que os políticos dizem, o que os ativistas sexuais dizem. Eu estou muito preso às Escrituras. Eu me apego muito às Escrituras. Eu estou, na verdade, muito interessado no que a Bíblia tem a dizer para mim, para você, para nós sobre essa questão. Para mim, a autoridade que eu tenho hoje de pregar sobre esse assunto, ele está nas Escrituras. Ele vem da palavra de Deus. Então a minha meta é o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos usá-la demais. Às vezes vocês vão até se cansar. Então deixa aberta no texto que nós lemos, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Talvez haja pessoas aqui, eu não sei se há, que não acreditam, por exemplo, na palavra de Deus. Na minha igreja, todos os domingos eu recebo pessoas que já vêm falar comigo: pastor, vem na sua igreja, mas eu não acredito na palavra de Deus. Eles estão lá às vezes há 1 ano na minha igreja, e ele todo domingo diz: olha, pastor, eu sou ateu. Ué, mas o que você vem fazer aqui? Aí eu vim ouvir o seu prego. Então, talvez haja gente aqui que não acredite na palavra de Deus, ou talvez não consiga acreditar em tudo que Deus diz. Talvez você seja alguém que parte da Bíblia você acredita e que outra parte você abomina, porque isso mexe com você, ou mexe com a sua forma de pensar. Isso é muito comum. Entretanto, eu preciso começar afirmando, e a minha premissa, a minha afirmação hoje é que Deus existe, todos creem que Deus existe, que Ele é o Criador, e por Ele ser o Criador, Ele é o único capaz de dizer como eu e você podemos viver. Como é a nossa ética, como que nós podemos viver na nossa sexualidade. Eu preciso ouvir o que o meu Criador, o que o teu Criador, o que o nosso Criador diz sobre esse assunto, sobre a homossexualidade. Então, é muito importante que quando a gente fala sobre homossexualismo, eu não estou falando aqui de leis, de protestos, de tribunais. Quando a gente fala de homossexualismo, gente, a gente está falando de pessoas, seres humanos, igual a mim, igual a você. Ok? Não se esqueça disso, nós estamos falando de pessoas, porque parece que quando nós falamos de homossexualismo, nós estamos falando de monstros. Nós estamos falando de seres humanos, igual a mim, igual a vocês. Então, pessoas que por algum motivo, eu vou explicar esses motivos, Paulo vai nos explicar, sentem um desejo de serem amadas por pessoas do mesmo sexo. Elas querem ser amadas por pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Então, dentro e fora da igreja, há gente que luta com isso. A gente que luta contra o pensamento ou desejos homossexuais. Eu não sei como vocês são aqui, mas na minha igreja eu tenho pessoas que lutam contra desejos homossexuais, contra pensamentos homossexuais. E eu preciso lidar com eles. Então, dentro da igreja ou fora da igreja, as pessoas estão lidando com pensamentos e práticas homossexuais. E a gente tem que lidar com isso. Então, como é que o mundo, a nossa sociedade contemporânea pensa sobre o homossexualismo? A primeira coisa, eles vão dizer que a homossexualidade é inata. Alguém já ouviu isso aqui? O que é? Pastor, o que é homossexualidade inata? É o seguinte, sim, eu nasci assim, eu morri assim. O primeiro pensamento da nossa sociedade contemporânea é que eu nasci assim, Deus me fez assim e eu não vou lutar contra isso. Eu vou me dar para isso que eu sinto, para aquilo que eu acredito. Eles até dizem que a orientação sexual deles pelo homossexualismo é uma dádiva
já nasceu temendo isso. Esse é o pensamento do mundo, da nossa sociedade contemporânea. O segundo pensamento do mundo é que a homossexualidade é amor, é a maior expressão de amor. Então eles perguntam, qual é o erro na homossexualidade? Qual é o problema? Meu parceiro e eu nos amamos. Minha parceira e eu nos amamos. Como isso pode ser errado? É assim que a nossa sociedade pensa. Então, um folheto de uma igreja, aí, olha aqui meus dedos aqui, ó, de uma igreja cristã homossexual, dizia o seguinte: a relação entre duas mulheres ou dois homens podem ser tão amorosas como a relação entre um homem e uma mulher. Cristo morreu pelo pecado de ambos. Cristo morreu pelos homossexuais e pelos heterossexuais. Portanto, gays e lésbicas podem viver livremente a graça salvadora de Jesus Cristo e ainda manter a sua identidade e a expressão autêntica da sua sexualidade. E aí eles perguntam, por que alguém quer acabar com isso? Se o que nós sentimos um pelo outro é amor, qual é o problema de amar? Esse é o segundo pensamento da nossa sociedade contemporânea, do mundo em que nós estamos vivendo. O terceiro pensamento é que a homossexualidade é bíblica. Alguém já ouviu falar nisso, que a homossexualidade é bíblica? Os argumentos dos nossos amigos, quando nós estamos enfrentando com isso, eles dizem, não, a homossexualidade é bíblica. Segundo pensamento dos ativistas homossexuais, eles dizem que as passagens e textos que falam da homossexualidade é mal interpretada. A Bíblia, na verdade, não condena a homossexualidade. Então esses são os argumentos que seus amigos têm, que muitos dos seus, talvez alguns dos seus filhos tenham, e aqueles amigos da escola têm. Esses argumentos das quais eu estou lidando são os argumentos da nossa cultura, que seus amigos vão te perguntar, e aí você vai me dizer, pastor, como eu respondo a isso? Mas esse é um pensamento dele. Mas como a gente lida com a homossexualidade e a palavra de Deus? Agora eu quero mergulhar um pouco dentro daquilo que a palavra de Deus diz sobre a homossexualidade. Como que as escrituras, elas lidam diretamente ou indiretamente com esses pensamentos do mundo, com esse tipo de pensar contemporâneo que diz ou mostra que a homossexualidade é algo que é factível, ou pode ser, ou pode acontecer até no contexto da igreja. Então, Paulo está escrevendo a cidade de Corinto, ele está em Corinto escrevendo para os irmãos de Roma. Esse é o contexto do texto que a gente está lendo. Corinto é uma cidade cheia de moralidade sexual, aquilo ali é um fervilhar da sexualidade, e a homossexualidade no tempo de Paulo era extremamente comum, e Paulo então estava escrevendo para uma cidade, Roma, que era uma cidade sexualmente muito ativa. Não era só questão de homossexualismo. O sexo fora dos padrões bíblicos, eles rolavam a todo tempo. Então Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma sobre isso. O texto que nós acabamos de ler, é bom a gente entender, ele não só fala dos nossos pecados de forma em geral, mas ele fala especificamente sobre os nossos pecados sexuais, sobre o pecado sexual. Portanto, eu vou prevenir vocês desde já para uma coisa: mesmo que você nunca tenha tido um pensamento homossexual, ou qualquer desejo homossexual a sua vida inteira, estes versos que vocês acabaram de ouvir e de ler têm a ver com você e tem a ver comigo. Não se esqueçam disso. Ainda que você não tenha tido nenhum pensamento homossexual, pega
ao homossexualismo, coloca de lado agora. Fecha essa janela do homossexualismo e eu quero falar com você sobre o que Paulo está dizendo. Eu vou deixar o homossexualismo agora de lado. Paulo está dizendo, está falando sobre o pecado e sobre o pecado sexual. De Romanos capítulo 1, 18, ao capítulo 3, verso 20, Paulo está falando da descrição mais humilhante do pecado humano em todas as escrituras. Romanos 1, do 18 ao 3, 20, é a descrição mais plena, mais completa de quanto todos nós somos pecadores. O quadro que Paulo vai relatar aqui é um quadro que a gente chama na teologia de depravação total. O ser humano é completamente depravado. O homem é depravado em todos os seus sentidos. Então, você não pode esquecer, eu estou colocando a homossexualidade de lado aqui agora. Nos versos 18 ao versos 20, Paulo vai nos dar uma imagem da grandeza de Deus, da glória de Deus, do caráter de Deus que é revelada a todas as pessoas em todos os tempos. Aí vem o verso 21, veja comigo o verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam o que, gente? Isto é, o ser humano levou o seu coração tão para longe da glória de Deus, que ele se tornou adorador de si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Ele pega a glória de Deus, a glória que pertence só a Deus, e começa a colocar substitutos. Começa a colocar coisas no seu lugar. Qual é o resultado disso? Verso 21 e verso 23, leia comigo. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios. O que, gente? Tornaram-se loucos. Verso 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e de répteis. O que isso significa? Significa que quando Deus não é mais o centro do nosso coração, do nosso universo, da nossa vida, da nossa adoração, isso começa a afetar todo o nosso modo de pensar, toda a nossa forma de ser. Paulo está dizendo que quando Deus não é mais o centro da tua vida, aquilo que você achava errado agora vai parecer certo. Qual é o problema de eu ter relações sexuais com meu namorado? Qual é o problema de eu clicar na internet e ver pornografia sexual? Quando Deus não é mais o centro da minha e da tua vida, eu começo a pensar que tudo que é errado agora é certo. Paulo diz que quando Deus não é mais o centro da tua vida, você vai começar a dizer o seguinte: por que eu vou ficar no casamento? Eu quero ser feliz. E aí você chuta teu casamento, porque a tua adoração já mudou. Deus não é mais centro de tudo. Aí você está enfrentando um drama no seu casamento, e em vez de lidar com ele à luz do Evangelho, você como Deus não é mais o centro do teu coração, da tua vida, você começa a trocar, a mudar aquilo que é certo para aquilo que é errado. Paulo diz que o pecado começa a causar distúrbios no nosso coração. Ele começa a causar distúrbios na nossa adoração, na nossa crença e dos nossos desejos. Presta atenção, década de 60, década de 70, os cristãos não se divorciavam. Década de 2000, 2010, que nós estamos agora, os cristãos se divorciam tanto quanto não cristãos. Ora, se você é um divorciado aqui, eu não estou querendo te ofender. Eu só quero lhes dizer que Paulo está dizendo que quando Deus não é mais o centro da nossa vida, os nossos desejos começam a ser mais fortes daquilo que é certo e daquilo que é errado. Entende?
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas veja comigo o verso 24. Olha o que ele diz no verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Paulo está falando sobre os distúrbios que o pecado causa em nossos corações. A nossa crença passa a ser pecaminosa. Eu começo a acreditar que o pecado é verdadeiro. A nossa adoração passa a ser pecaminosa. E o nosso desejo passa a ser pecaminoso. E aí Paulo começa a falar sobre os distúrbios do pecado no nosso coração. Olha o verso 25, o que é que diz? Sobre os distúrbios do pecado em nosso coração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito e para sempre. Amém. Percebe a adoração desordenada? Percebe isso? O pensamento desordenado. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vamos comigo para o verso 26. Olha aqui o que ele diz. Por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrária a... Então o pecado, ele começa influenciando primeiro a nossa adoração, o nosso pensar, até chegar à tua vida prática. Até você fazer. É isso que Paulo diz. Esse é o caminho do pecado. Ele primeiro vai te dando ideias. Deus vai saindo do centro da tua vida, até ele chegar na tua vida prática. Aí você chega e diz, mas aquele irmão era tão santo, e ele quebrou, caiu. É porque a gente não percebeu que já há algum tempo ele tinha trocado a glória de Deus por outras glórias. Estava trocando a adoração devida que deveria ter a Deus por outros tipos de adoração. Então, mas vamos caminhar um pouco mais. Veja comigo o verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Então, Paulo está dizendo que tudo que eles faziam é contrário à vontade de Deus, para ser o certo e amável de forma prática. Isto é, eles mudaram tudo. Eles transformaram tudo. Verso 29 diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia, são bispilhoteiros. Não sei se você está entendendo ou entende que quando nós fazemos algo pecaminoso, isso não vem de nada, isso está na raiz dos nossos corações, isso está lá dentro de nós. E quando os nossos corações começam a dizer, eu sei o que é melhor para mim, e quando você começa a dizer que Deus não pode dizer o que você pode fazer e deve fazer, quando você começa a dizer que Deus não sabe o que é melhor para a tua vida, como resultado disso, nós começamos a pensar e nós começamos a dizer que nós não vamos mais fazer, e ouvir o que ele diz. Então você começa a dizer, eu vou fazer o que eu acho melhor para a minha vida, e é isso que faz os nossos desejos. Eles começam a olhar, quem é você, Deus? Será que você não percebe que a minha vida tem passado por tantos problemas, e agora que eu tenho uma oportunidade de ser feliz, você simplesmente quer se intrometer na minha felicidade? Paulo vai dizer que essa é a anatomia do pecado. A anatomia do pecado. Romanos 1 está mostrando para mim e para você que é por causa dessa adoração desordenada que nós temos trocado o padrão de Deus nas nossas vidas e optado pelas nossas preferências. Nós estamos trocando tudo. Sabe aquela mulher que o marido a deixou? E ela está na igreja orando, clamando a Deus por uma família nova. E ela quer tanto ser feliz. Que aí chega um cara que não é cristão. E ela diz para mim, pastor, eu preciso ser feliz.
Deus, eu preciso ser feliz. Sabe o que ela faz? Ela vai, se junta com esse cara e vai morar com ele. Por quê? Porque os seus desejos são mais fortes do que aquilo que seu Deus diz para ela. Que as Escrituras dizem para ela. E Paulo está dizendo que esse é o meu e o teu coração. É assim que funciona. Por isso que o ápice de Romanos capítulo 3, 23, eu acho que todos aqui, talvez todos possam falar de cor, todos pecaram. Ok, gente? É verdade ou não é isso? Vamos dizer todos juntos? Todos pecaram. Então essa é a descrição do nosso pecado, universal do coração humano, que pode ser aplicada a todas as áreas da nossa vida, as áreas da nossa vida, inclusive na sexualidade, inclusive na área de família. Fecha a janela de Romanos aqui, você que está ligado com a internet, você tem uma conexão com Romanos 1, você fecha a janela um pouquinho, abre uma outra janela, Gênesis capítulo 1, verso 2. O que Gênesis 1, capítulo 1 e verso 2 dizem? Que o plano de Deus para o ser humano é que Deus criou o quê? Homem e mulher. E isso é uma coisa muito importante para a nossa vida. Mas agora eu quero dizer uma coisa muito importante. Jesus, gente, o cristianismo nunca pode ter medo da verdade. Amém, gente? Amém. O cristianismo nunca pode ter medo da verdade. Então preste atenção numa coisa. Jesus nunca abordou a homossexualidade. Nunca. Você nunca vai ler Jesus falando contra ou a favor da homossexualidade. Mas presta aqui, pastor, o que você está dizendo? Pega aí o que eu estou dizendo. Quero te dizer o seguinte, a favor não. Eu estou falando que ele nunca abordou esse tema. Que Jesus nunca foi a favor disso. Da homossexualidade. Por quê, gente? Mas você precisa entender que nos evangelhos, por exemplo, Jesus nunca abordou a violência conjugal, mas ele é contra. Amém, gente? Amém. Vocês concordam que a violência conjugal é contrária às Escrituras? O marido agredir a sua esposa ou a esposa agredir seu marido? Amém? Vocês creem nisso? Você precisa entender que nos evangelhos Jesus nunca abordou a questão do incesto, mas isso é contrário às Escrituras. Amém? Amém. Você precisa entender que Jesus, embora não tenha abordado especificamente, eu estou falando sobre pontos que vocês vão ser abordados, mas espera aí, Jesus nunca falou sobre isso, e é fato. Jesus nunca tocou na questão da homossexualidade, mas não significa que ele concorde com a homossexualidade. Quais são os nossos argumentos contrários a isso? Que embora ele não tenha falado contra a violência conjugal, ele é contra o incesto, ele é contra. Por quê? Porque toda a Escritura interpreta a própria Escritura, e nós lemos no seu todo que Jesus é contra o que, gente? As questões da homossexualidade. Então, o que a gente precisa compreender é que tudo que tem no Novo Testamento sobre sexualidade, ele está conectado a Gênesis capítulo 1 e 2. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1 e 2 vai falar das bases da família. Capítulo 3 de Gênesis fala quando tudo deu ruim. Sabe quando dá tudo ruim? É Gênesis capítulo 3. Você acredita que em Gênesis 3 tudo deu ruim para a gente? Calma que eu vou chegar nos evangelhos, no evangelho. Mas, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, 27, diz que a nossa sexualidade é boa. Quantos acreditam que a sexualidade nossa é boa? Amém? Gênesis 1, 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Portanto, não foi um acidente Deus criar um homem e uma mulher. Deus criou um homem, Adão e Eva. Ele criou de forma intencional.
o gênero homem e mulher, Deus os criou. Então isso precisa ficar muito claro. Deus fez isso distintamente, na diferença de gênero. E Ele diz que essa diferença de gênero, homem e mulher, é uma coisa boa para nós. Ok? Segunda coisa, Ele diz que a reprodução é boa. No verso 28 vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Em outras palavras, tenham filhos. Ter filhos é bom. Como que isso vai acontecer? Pastor, como é que a gente tem filho? A Bíblia responde. Está no capítulo 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Terceiro, a Bíblia diz, Gênesis 1, Gênesis 2, diz que o casamento é bom. Vocês já sabem disso, que é um projeto de Deus desde o início das Escrituras. E antes do pecado do mundo, o casamento era fantástico. Era indescritível o casamento. Era algo muito bom. Um homem e uma mulher se unindo e juntos reproduziam, tinham filhos. Quarto, o sexo é bom. No verso 25 diz: o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha, porque o sexo de fato era algo muito bom, feito por Deus. Cantares de Salomão vai retratar isso. Aí em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 4 ao verso 5, Paulo diz que o sexo é uma coisa muito boa e que você não pode negligenciar se você é casado. Isto é, esposa ou marido. Não tem essa porque você brigou com seu marido que você negligencia. Talvez os erros maiores do casamento hoje é porque marido e mulher tratam o seu esposo ou sua esposa pelos méritos dela e não pelos méritos de Cristo. Esse é o maior erro que nós cometemos. Por isso que os nossos casamentos vivem perigosamente. Porque você não consegue olhar para sua esposa pelos méritos de Cristo. O Evangelho é que tudo que nós olhamos ou vivemos tem que ser pelos méritos de Cristo. Então Paulo diz: não deixe de ter relações sexuais com seu marido ou com sua esposa. Aí o que nós fazemos? Muito obrigado. Paulo diz para que eles não sejam, para que Satanás não os tente. E o que nós fazemos? Ninguém faz isso. Ah, eu esqueci. Isso aqui é uma ideia. Por favor, esposa, trate seu marido pelos méritos de Cristo. Você não pode tratar seu marido pelo que ele fez de bom ou de mal. O Evangelho nos ensina que nós, quando olhamos um para o outro, nós olhamos para o mestre de Cristo, para o mérito de Cristo. E você sabe que se teu marido é um homem de Deus, ainda que ele tenha pecado, você sabe que aquele que começou a boa obra completará. Tanto para a esposa do mesmo jeito. Os homens precisam olhar para as mulheres pelos méritos de Cristo. Isso é uma coisa vital na nossa vida. Mas isso aqui é assunto para outro tema. Deixa a gente indo andando. Então, Gênesis 3 vai falar sobre o pecado quando tudo está ruim. E fala de toda a desgraça do ser humano. Você já sabe sobre isso. Então, Deus, em sua sabedoria e na sua bondade, como nosso Criador, projeta o sexo, projeta a nossa sexualidade, para que a gente possa experimentar dentro do contexto que Ele descreveu. Dentro do contexto, tá bom, gente? Então, quando o sexo ou nossa sexualidade estiver sendo praticada de outra forma, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual. Então deixa eu te falar, quando tu sai da tua namorada e vai ter relacionamentos sexuais com ela, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual, de pecado contra Deus. Quando você vai para a internet ver pornografia, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual. Por quê? Porque está fora do contexto de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Pornografia é irredimível. Não se redime pornografia. O que você faz?
clica e fecha e não volte nunca mais. Agora, se você tem relacionamento sexual com sua namorada, case-se com ela, como diz o apóstolo Paulo, e pague imediatamente. Entende? O que eu quero dizer com isso, gente? Talvez você diga assim, pastor, mas eu acho que eu nunca fiz isso. Até os mais idosos, ou da minha idade, pastor, eu nunca fiz isso. Eu vou perguntar, você já foi adolescente, não já foi? Todos nós, Paulo diz que nós temos tentações no nosso coração. E que nós precisamos, todos nós sem exceção, precisamos do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Então, por isso que o texto que nós lemos não é somente para abordar a homossexualidade, mas o pecado heterossexual também. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos com um coração orgulhoso, independentemente dos desejos ou tentações sexuais que a gente vem ter. Então deixa eu explicar isso mais um pouco para você. Gênesis 8:21 vai dizer que a inclinação do nosso coração é mal desde a nossa infância. Isso é, independentemente que todos nós tenhamos heranças biológicas diferentes, que todos nós tenhamos heranças espirituais diferentes, a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Isto é, não tem como teu filho nascer e você dizer, Deus, esse aqui não, esse não vai nascer em pecado. Todos nós. Todos nós nascemos em pecado. Então, todos nós nascemos com o coração orgulhoso. Todos nós estamos inclinados ao desvio sexual. Todos nós estamos inclinados a fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Por duas razões. Quais são as duas razões? Agora eu vou entrar na homossexualidade. Mais uma vez, abrir uma janela da homossexualidade. Os desejos homossexuais, as práticas homossexuais, não são um ajuste para Gênesis capítulo 1, verso 2. Tá bom? Que Jesus ou Paulo aponta. Então, entenda. O pensamento homossexual, a prática homossexual, é rebelião direta contra o padrão de Deus. Você entende? É rebelião direta ao que foi estabelecido em Gênesis capítulo 1, verso 2. Então os Gênesis 1 e 2 não estão incompletos. Deus não faltou de criar o homossexual. Gênesis 1 e 2 é plenamente completo. Deus fez homem e mulher. Ele não errou em não colocar o gênero homossexual ali. Não, Gênesis 1 e 2 é completamente perfeito. A homossexualidade é uma desconsideração completa de Gênesis capítulo 1 e de Gênesis capítulo 2. A segunda razão é que não só a homossexualidade distorce Gênesis 1 e Gênesis 2, mas o nosso pecado heterossexual também distorce Gênesis 1 e 2. Então, por favor, gente, eu represento uma classe, eu sou heterossexual, eu represento uma classe onde está e cabe a maioria dos pecados sexuais. Eu represento uma classe onde a maioria do delito sexual no mundo que os heterossexuais cometem do sexo masculino. Então, nós como heterossexuais não temos nenhum direito a olhar para o cisco no olho de um outro irmão e esquecer da trave do nosso. E eu estou falando isso com muito cuidado e amor com vocês. Porque sabe por quê? Paulo diz que nós temos a tendência de esquecer os nossos pecados heterossexuais e começar a olhar, focar nos pecados homossexuais. Mas nós olhamos para a menina na rua, nós maltratamos a nossa esposa, nós mentimos, nós falamos mal do outro. Você quer ver um exemplo mais absurdo?
TV e aí a gente vê um programa homossexual, com homossexuais ali lidando, a gente faz uma piadinha, troca de canal e vai para outro canal onde adultério rola. Como se os pecados heterossexuais fossem mais permissíveis a Deus do que os pecados homossexuais. Então a gente não tem problema com um cara tendo relacionamento sexual fora do casamento, mas a gente tem problema com alguém que tem tendências homossexuais fazendo programa de televisão. Gente, cada um de nós precisa do Evangelho, sem exceção, gente. Todos nós, gente. Amém. Você precisa de Jesus tanto quanto eu. Aleluia. Glória a Deus. Entende o que eu estou falando? Olha o verso 21, o que diz, verso 20, parte do verso 21, verso 22, verso 25, e meu tempo acho que já está indo. Gente, eu falo tanto. Mas diz assim, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal, trocaram a verdade de Deus pela mentira. O que significa a gente trocar a verdade de Deus? Agora os nossos desejos falam mais fortes do que a verdade. É assim que nós estamos. Você sabe, pastor, você diz assim, mas meu irmão, a Bíblia diz que isso não é possível você fazer isso, porque isso é pecado. E aí a gente diz assim, pastor, mas eu estou extremamente feliz fazendo isso. A nossa geração trocou os desejos pela verdade, que abandonou a verdade. Nós começamos a viver, até dentro da igreja, pautando pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos. Nossos sonhos estão muitas vezes acima do que Deus quer. E a gente está lutando pelos nossos sonhos, quando Deus, na verdade, tem um plano completamente diferente para nós, para você, para mim. Então, a gente precisa entender que nós precisamos caminhar e começar a olhar para as Escrituras e abandonar os nossos desejos pecaminosos, obviamente que eu estou falando, mas até a igreja está sendo dominada pelos seus desejos pecaminosos. Nós estamos sendo dominados por isso. Dê uma olhadinha comigo em Levítico capítulo 18, 22 e 23, você pode só ouvir. Não se deleite com um homem não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher, é repugnante. Se um homem se deitar com outro homem, com quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. O contexto aqui desse texto é idolatria. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 a 10, Paulo usa dois termos para falar da homossexualidade. Ele fala sobre os homossexuais e sobre o sodomita. Ele usa as mesmas palavras usadas em Levíticos. O que isso significa? Isso significa que há uma ligação plena entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento com relação à homossexualidade. Então o retrato de Gênesis 1 e 2, tudo que é feito fora de Gênesis 1 e 2 é pecaminoso. É pecaminoso. Então, mas como que a gente lida com isso? Aí, deixa eu citar uma fala de um pastor metodista, um membro do comitê metodista, sobre estudos da homossexualidade. Olha o que ele disse sobre quando a Bíblia, porque muita gente vai chegar para você e falar, não, mas você está entendendo mal a Bíblia. Olha o que ele diz. Os textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento condenando a prática homossexual não são nem inspirados por Deus, nem são de valor duradouro para os cristãos. Olha, um membro do Conselho Metodista. Deixa eu falar mais. Gente, esse cara é esperto.
Porque ele sabe que as Escrituras não toleram a homossexualidade. E para você tolerar a homossexualidade, você tem que destruir as Escrituras. Você tem que dizer que ela está fora da sua cultura, ela está fora do seu tempo. Naquela época se pensava assim, e é por isso que eles começam a descredenciar as Escrituras sagradas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente poder caminhando para o final? Verso 26, verso 27 eu vou ler. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Você precisa lembrar do que Paulo disse. Todos nós nascemos com o coração pecaminoso, todos nós nascemos com o coração orgulhoso, e todos nós nascemos com uma inclinação ao desvio sexual. Todos nós nascemos assim. Alguns com inclinações heterossexuais e outros com inclinações homossexuais. Paulo diz que todos nós temos diferentes formas de tentações e nós precisamos lutar contra ela. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que nem sempre nós escolhemos as nossas tentações. Você não escolhe a sua tentação, mas nós sempre podemos escolher as nossas reações. Amém, gente? Você não escolhe a tentação, mas você escolhe a sua reação. Você pode lidar com ela de forma positiva nas suas reações. Então, Paulo diz que se você luta contra o pecado heterossexual ou homossexual, você nunca vai encontrar na Bíblia, por exemplo. Isso aqui é muito importante para que você entenda. Muita gente vive assim. Você está sendo tentado numa área. Preste atenção, para que você tente entender, eu estou tentando explicar. Você é tentado numa área e você nunca consegue vencer essa tentação. Eu não estou dizendo que você pratica não, tá? Eu estou falando que você é sempre tentado. Paulo diz que você já orou, diz assim, se você já orou e não mudou, se você está pedindo para Deus tirar isso da tua vida e Ele não tirou, se você pede para Deus, puxa Deus, tira esses pensamentos da minha vida, e esses pensamentos não vão embora. Se você se aconselha com alguém, e mesmo se aconselhando com alguém, esses pensamentos ou essas intenções não somem. Se você já conversou com o seu pastor, e mesmo assim você não consegue parar de pensar sobre o assunto, Paulo não diz para você, se você já tentou de tudo para parar e não conseguiu, então é porque é para você fazer. Isso não é a voz de Deus. Paulo não está dizendo, se você já tentou de tudo e nunca conseguiu, então entregue-se a isso. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque o que nós mais vemos nas nossas comunidades é, pastor, eu já fiz de tudo, já me aconselhei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e até agora eu não consigo, então eu vou me entregar a isso. Eu quero te dizer, não se entregue, porque Paulo diz que você não deve entregar-se às suas paixões. Entende? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Isso, Paulo está dizendo, isso não vem das Escrituras. Eu vou explicar isso de forma pessoal. Hoje eu sou pastor, mas eu fui líder de jovens por muito tempo na minha vida. E um jovem uma vez me procurou e ele falava que ele tinha pensamentos homossexuais. E eu perguntei para ele, mas você pratica? Ele falou, não, pastor, eu luto com os pensamentos homossexuais. E eu comecei a conversar com o evangelho com ele. E ele era o meu tecladista.
da banda dos jovens. O tempo passou, ele prestou um concurso, passou num concurso e ele sumiu. De repente, uns 2 anos atrás, ele volta para a minha cidade e ele vem de novo conversar comigo. Pastor, aquilo não mudou ainda. Eu continuo tendo os mesmos pensamentos. Eu ainda me sinto atraído por homens. E eu falei, mas você está se entregando à prática disso? E ele diz, não, pastor. Mas pastor, será que eu nunca vou casar? Será que eu não amo? Será que eu não amo a Jesus? Será que eu não me converti de fato, pastor? E eu orava com ele. E mostrava o Evangelho para ele. E ele voltou para a minha comunidade. E toda semana ele me ligava. Pastor, eu preciso conversar com você. Vamos orar junto, me ajuda em oração. E ele nunca, até há poucos dias atrás, ele foi assassinado. E ele nunca, desde os últimos dias que ele conversou comigo, ele nunca deixou de me procurar, por favor, pastor Carlos. Eu não paro de pensar nessas coisas. Pastor, mas eu luto contra isso. Ele foi assassinado porque ele fazia parte de uma força militar, onde pegaram ele dentro de uma comunidade e o mataram. Mas todas as semanas, ou todos os meses, ele ia para o meu escritório e falava assim, pastor, será que eu nunca vou conseguir ter uma família onde eu possa me apaixonar por uma mulher, casar com ela? Deixa eu explicar muitas coisas que vocês precisam entender. E aqui eu quero deixar isso livre para os pastores aqui, se vocês tiverem alguma dúvida com isso, mas na minha igreja é assim que eu lido. Pensamentos, talvez alguns vão ter a vida inteira. Mas Paulo diz, não ceda a eles. Pessoas que têm pensamentos. Porque, por favor, não me venham com essa de só pensamentos homossexuais. Porque você, e aqui eu não estou botando olho para ninguém, dedo para ninguém, mas você também, quando passa na rua, vê uma mulher, você às vezes vê os olhos, você é casado. A gente adora, às vezes, quer olhar para a internet. Mas eu estou dizendo, como é que a gente lida com a homossexualidade? Então eu conversava com ele, ele não praticava a homossexualidade, mas ele diz, pastor, eu luto com isso, parece ser algo terrível para mim. Eu falava do Evangelho todos os dias para ele. Ele dizia assim, pastor, o que eu faço com meus pensamentos? O que o Evangelho faz comigo? Deixa eu explicar o que você pode fazer para eu terminar o sermão. Como você pode lidar com alguém que está lidando com problemas homossexuais? Eu estou falando de família, isso está dentro do contexto da família. Então deixa eu explicar isso para você. O que você faz? Eu não quero ser simplista com isso. Primeira coisa, você só pode lidar com o homossexualismo através do Evangelho. O lugar é o Evangelho. Então, o Evangelho tem implicações radicais sobre a homossexualidade. Talvez você possa dizer, o que o Evangelho, pastor, tem a ver com a homossexualidade? O que o Evangelho pode fazer na minha vida? Então ele me perguntava isso todos os dias. Então a primeira coisa, que quando você precisa entender, e eu explicava isso para ele, que quando nós começamos a enxergar a realidade de Deus, que quando a gente começa a entender que todos nós nos rebelamos contra Deus, e que mesmo assim um dia Ele enviou seu Filho
para morrer na cruz do Calvário por nós, pelo nosso pecado sexual, por cada pensamento sexual, cada desejo e cada comportamento fora do desígnio. Mesmo assim, vendo eu e você tendo desvios sexuais, tendo comportamentos sexuais ilícitos, Ele envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por nós. Não trate o homossexualismo assim. O Evangelho diz que Ele derramou a sua ira contra ele nos ombros do Filho dele na cruz. O Evangelho diz que Jesus tomou o nosso pecado sexual e substituiu o meu e o teu pecado sexual pela santidade dele, pela pureza dele, pela beleza dele. Você entende isso? Você entende? Glória a Deus, aleluia. Todos os nossos desvios, todos os nossos rebeliões, todos os nossos pecados, sejam eles hétero ou homo, foi colocado sobre os ombros do nosso Salvador. Mas isso não parou aí. Ele coloca umas vestes brancas sobre nós. Aleluia. Ele torna um impuro em puro. Ele dá vestes novas para nós. Você está entendendo? Mas o Evangelho não faz isso. Então, a primeira coisa, você precisa entender que o Evangelho, a gente precisa olhar para o homossexualismo na ótica do Evangelho. Segundo, ele reordena a nossa vida de adoração, como a gente lida com a nossa adoração. Então, Jesus Cristo não só reordena a nossa adoração, não apenas o pecado homossexual, mas também o pecado heterossexual. Eu não sei se você já leu 1 Coríntios 6, de 9 a 11, mas eu vou ler para você. Olha o que ele diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele reordena a nossa adoração, Ele renova a nossa crença, a nossa forma de crer. Romanos 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Renovar o quê? A sua mente, o seu modo de ser. Por isso eu e você não podemos pegar a Bíblia e jogar fora, tentando dizer que ela não faz sentido para nós. Porque a gente sabe, gente, que a palavra de Deus é vida, e se nós não a tivermos em nossos corações, nós morreremos de fome, porque ela é nela, e é nela que se diz que Jesus é o nosso pão da vida. Ele é o nosso alimento, Ele é tudo que nós precisamos. Então nós precisamos aprender a nos alimentar do pão da vida. Então o Evangelho renova a nossa forma de crer todos os dias. Todos os dias você precisa pregar o Evangelho para você mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente sai na rua e é bombardeado pela mídia, pela nossa cultura. Nós precisamos todos os dias sermos transformados pelo Evangelho. A Bíblia diz que Paulo diz que quando nós
Entendemos o Evangelho por meio de Cristo. Você é conquistado por algo maior. Cristo é teu maior prazer. Ele é mais glorioso. Ele é mais majestoso. Imagine você chegando aqui hoje e tem um monte de pecados que você precisa lidar e confessar. E você então começa a adorar como nós começamos hoje à noite. E Deus, como é a beleza de Cristo, Ele assume o poder principal, o autor principal desse momento. E seus pecados são colocados sobre Ele, sobre os ombros do nosso Salvador. E é assim que a gente precisa entender que o Evangelho vai mudando a gente. Ele muda, Ele redime o nosso comportamento. A Bíblia diz que quando Deus entra na nossa vida, Ele começa a trabalhar em nós. Amém, gente? Ele começa a trabalhar em nós. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. Não importa quão grande tenha sido o seu pecado, ou o nosso pecado, ou difícil o nosso passado, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. E nós seremos. Então, como que a gente lida? Como que a gente fala para os nossos amigos homossexuais? Para as pessoas que estão enfrentando a luta contra o homossexualismo. Eu queria desafiar esta igreja, eu não sei se eu posso. Eu não sei se eu posso. Eu queria desafiar essa família de fé no que tange a homossexualidade. Com base em tudo que eu acabei de falar, 3 coisas para você. Primeiro, olhem para dentro de vocês. Olhem para dentro de vocês. Por favor, gente, evitem olhar com preconceito para os homossexuais. Por favor, não façam isso. Evitem olhar os homossexuais com raiva. Paulo nos mostrou que todos nós precisamos da graça de Deus. E a Bíblia diz que não é para a gente reparar o cisco que está no olho do nosso irmão quando a gente tem uma trava no nosso. Então, por favor, nunca use gírias para tratar um homossexual. Chame-o pelo nome. Nunca use piadas grosseiras quando trata de homossexualismo. Nunca fale de forma ou traga comentários humilhantes quando se trata do homossexualismo. Quando você faz piada com o homossexual, você ofende o Evangelho. Você maltrata o Evangelho. Porque o Evangelho é para pecadores. Aleluia. Não faça isso. Olhe para dentro. Por favor, o mesmo Evangelho que nos salvou dos nossos pecados, como a gente pode dizer que não há lugar para eles, para que eles sejam salvos por meio do arrependimento e fé? Entende, gente? Eu estou numa série na minha igreja chamada Reavivamento em São Gonçalo, dentro de São Gonçalo. E eu tenho pregado e falado para ela que em toda a história do povo de Deus, quando o Espírito de Deus é derramado, onde as mudanças milagrosas aconteciam, onde avivamentos vinham sobre a igreja, não eram as pessoas fora da igreja que eram primeiramente afetadas, eram as pessoas dentro da igreja que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Quando vocês orarem por avivamento, lembre-se sempre que o Espírito Santo mudará vocês primeiro, falará com vocês primeiro e dirá para vocês o que vocês precisam mudar. Quando vocês renderem-se
pegar o Espírito Santo, essa cidade se renderá ao Espírito Santo. Nunca se esqueçam disso. Então, não encubra pecado em sua vida, confesse. É isso que a Bíblia diz. A gente flerta muito com os nossos pecados, com a imoralidade sexual, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos promíscuos, e a gente começa a fazer isso num grande negócio. Por favor, não faça isso. Gente, nós precisamos fugir da imoralidade sexual, seja qual ela for. Eu peço que hoje você avalie a sua condição sexual e espiritual, que você faça uma análise na sua vida e que você seja honesto hoje diante de Deus. Segundo lugar, primeiro olhe por de dentro, segundo lugar, olhe por de fora. Como a gente pode falar aos homens gays e às mulheres lésbicas, que fazem parte do nosso contexto familiar, do nosso trabalho, o que a gente faz com eles? Como é que nós falamos com eles? Primeiro, tenha humilde compaixão deles. Por favor, gente. Se nós queremos compartilhar o Evangelho por meio da nossa família de fé, então nós precisamos nos pôr do lado daqueles que têm desejos e pensamentos homossexuais. Um estudioso chamado Welton College, ele diz o seguinte: se você não pode se identificar com uma pessoa homossexual por causa do medo ou repulsa a eles, então você está falhando no Senhor. Sabe, a gente vê um homossexual, a gente nem chega perto. A gente não chega perto. A gente acha que não é uma aberração. O que diz Romanos capítulo 12, gente? Gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui, é coisa básica para vocês entenderem. Aqui tem reunião de oração? Temos reunião de oração aqui? O que vocês fazem na reunião de oração? Pode responder, gente. Hein? Quem pede para orar pelas suas famílias aqui? Ninguém pede. Ninguém pede. Pede orar pelos seus problemas, por cura de enfermidade. Vocês pedem isso? Quantos pedem para Deus abrir os olhos do entendimento dessa cidade para que elas creiam no Evangelho? Quantos de vocês viram um irmão da sua igreja que tem pensamentos homossexuais pedir oração? Por favor, orem por mim porque eu estou tendo pensamentos homossexuais. Já ouviu isso alguma vez? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Os homossexuais, as pessoas que estão dentro da nossa comunidade, que têm desejos homossexuais, são os únicos que não podem fazer pedidos de orações. Nós podemos orar pelo nosso casamento que está ruim. Nós podemos orar pelas nossas enfermidades, mas eles nunca vão poder chegar aqui, ou na minha comunidade, e dizer: pastor, por favor, ora por mim, que eu estou tendo pensamentos homossexuais. Por que, gente? Por que ele não pode? Por que a gente pode dizer: Senhor, olha, eu estou passando um problema no meu lar? Por que ele não pode dizer? Eu recebi esse meu amigo, que eu liderei todas as semanas praticamente. E ele dizia: pastor, eu não posso abrir isso para a minha comunidade que eu amo, porque elas vão me menosprezar. Elas vão me rotular. Eu pedi perdão a esse irmão, porque ele não estava na prática homossexual, ele tinha pensamentos homossexuais. Quantos têm pensamentos que não agradam a Deus? Por que ele não pode ter, gente?
Romanos 12 diz que a gente precisa acolher um ao outro, que a gente precisa andar uns com os outros, que a gente precisa expressar humilde compaixão. A gente precisa de fato dizer para ele, eu não estou aqui dizendo, por favor, não me entendam mal, pastor, você está dizendo que eu não estou dizendo que a gente perde as nossas convicções, a gente sabe o que é certo e errado. A Bíblia diz que a homossexualidade, o homossexualismo é pecado, nós dizemos isso para as pessoas. Nós não fingimos isso. Na minha igreja nós não fingimos. De púlpito eu falo isso. Mas daí achar que eu não posso sentar com ele e falar do Evangelho com ele, aí não. E aí eu vou entrar para um outro ponto aqui. Talvez haja gente aqui, possa, não sei se há, na minha tem, que talvez esteja lutando com isso, tenha pensamentos homossexuais, mas não é um homossexual praticante. E eu quero dizer para você que talvez você se livre disso algum dia, ou talvez nunca vá se livrar disso, mas continue firme amando Jesus e siga a tua vida com Deus. Para esse meu irmão que foi assassinado, eu disse para ele, se case. Ele estava querendo namorar uma pessoa. Pastor, mas eu não me sinto muito atraído por uma mulher. Eu falei, mas comece a admirá-la e vê-la. Mas se não passarem esses pensamentos, não tem problema. Continue com esses pensamentos. A Bíblia diz que o passarinho pode até cagar, ouvir, mas não pode fazer ninho em você. Fazer você se tornar um praticante disso. O Evangelho, gente, muda o nosso coração. Então, por favor, a gente chora sobre a palavra, a gente anda uns com os outros, nós confessamos os nossos pecados sobre a palavra, nós intercedemos um pelos outros com a palavra, mas nunca nós temos, e nunca o homossexual pode fazer isso. Nós até falamos na culto da oração que a gente era ladrão, mas nunca que era homossexual. A gente até confessa que era adúltero, mas nunca que era homossexual. Porque a gente está com algum problema que a gente precisa lidar com isso. Então eu quero convidar você a olhar para cima, olhar para Jesus. Meu Deus, Cristo é o centro das nossas afeições, dos nossos desejos, e nós precisamos clamar a Deus que Ele esteja no seu lugar na nossa vida, que Ele seja o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, porque a gente sabe que Deus é o Rei Supremo da glória, e nós não queremos ser entregue aos nossos desejos pecaminosos, nós queremos viver para a glória dEle, nós queremos que o Senhor tome o seu lugar na nossa vida, nós queremos que Ele seja o centro do nosso coração. Então nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para Jesus e dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados, vem, sara a nossa terra, ajuda a gente a exaltar o Teu nome nessa terra, ajuda a gente para que o Seu nome seja proclamado através da nossa vida, ajude a gente para que Você seja o centro da nossa vida, ajude para que o Teu Espírito possa despedaçar o poder do pecado em nossa vida, e que o Senhor nos dê força para resistir às tentações, e que a minha vida seja uma vida de adoração, a minha vida seja uma vida de fé, que os meus desejos, os meus comportamentos, o Teu Filho possa estar reordenando e reajustando em todo o tempo na minha vida, para que a minha vida seja tão somente para a glória de Deus. Eu quero pedir, eu não sei se eu servi devidamente a vocês num tema tão complexo para mim, mas eu queria pedir que quando eu tratei desse assunto da minha comunidade, Deus tem feito coisas incríveis a partir disso. Uma igreja que aprende de fato a viver pelo Evangelho. Pelo Evangelho, tão somente. Vamos orar ao Senhor. Inclina a tua cabeça. Pai querido, Paulo nos ensinou que todos nós somos pecadores e que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas também nos ensinou
que você enviou teu Filho amado na cruz do Calvário para morrer por todos os nossos pecados, heterossexuais e homossexuais. Senhor, ajude essa família de fé a lidar com essas questões tão complexas da igreja contemporânea, tão difíceis. Às vezes nós temos famílias inteiras que estão sofrendo com isso. Amigos que não sabem o que fazer com seus amigos, porque os amam de verdade, mas eles tomaram tendências homossexuais, não sabem como ajudar. Ah, Senhor, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas para tratar o nosso coração, para tratar, por favor, Senhor, dá um coração diferente para uma igreja que ame, para uma igreja que entenda que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, e que esta igreja possa lidar com esse tema de forma graciosa e por meio do Evangelho. Ajude-nos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Eu peço que o Senhor apague das mentes tudo aquilo que não foi da tua parte, mas que o Senhor coloque forte e poderosamente tudo que vem de ti nos corações desses irmãos, e que eles, ao saírem daqui, eles talvez possam pegar um telefone e ligar para alguém que está passando por esses dramas e conversar com eles sobre o amor do Evangelho e sobre o que o Evangelho ensina. E, Senhor, que seja um momento profundo de mudanças na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe.